Não sou fiscal de vitória, tá? Não sou aquele cara que fica fiscalizando. Ah, vai tá comemorando demais. Não, se saio de um 2-0 para um 2-2, eu ia comemorar também, ia zoar rival também. Eu acho que essa resenha no futebol, ela precisa acontecer, tá? Acho que essa coisa tem que rolar mesmo. Não vejo mal nenhum nisso aí. Só que o jeito que foi vendido esse empate do Corinthians aí, meu irmão, esse negócio de empate heróico, né? Esse negócio de a batalha de Barueri. Os caras meteram o hashtag a batalha de Barueri, é mole? E o Paulo Nunes foi um dos poucos que eu vi aqui que teve coragem de pôr o dedo na ferida, né? De falar assim, opa, peraí, empate heróico? Não é bem por aí, não. Ele foi um dos poucos que eu vi falando isso, teve coragem de falar isso ao vivo. Vamos ouvir aqui o que o Paulo Nunes falou no Sport TV ao vivo e vamos comentar aqui, trocar ideia. Tem o Ricardinho, tem o Roger, né? Inclusive, maioria corintiana. Tem 3 corintianos e um palmeirense aí, ó. Ricardinho, o Roger, o Jadson e só o Paulo Nunes, né, de palmeirense. Mas enfim, vamos ouvir os caras aqui. Essa narrativa que tá sendo vendida aí, viu? Essa narrativa que tá sendo vendida de empate heróico. Enfim, 2 gols achados dos caras e empate heróico. Mas é isso, né? Vamos lá. Vamos dar play aqui. Dá o like no vídeo aí, gente, por favor, tá? Se tu puder aí, ó. Deixa aquele likezinho maroto no vídeo, por gentileza. Fechado? Vamos aí. O Palmeiras tomou conta do meio-campo. O meio-campo do Palmeiras ontem tomou conta do primeiro tempo do jogo. E por isso que o Palmeiras criava mais, tinha mais a posse de bola. O Corinthians não conseguia jogar, né? Depois que ele modificou no segundo tempo, que ele trocou os jogadores de lado, que ele pôs o Pedro estreando, que ele colocou o Gustavo lá, o Mosquito, que aí até o Biro entrou no meio no lugar do Fausto Vera, que não estava ontem, novamente não fez um bom jogo, né? Então, assim, o Corinthians está tentando se encontrar. A empolgação do torcedor é uma pelo resultado. Mas, em termos de jogo, de produtividade, acho que o Corinthians ainda está muito longe, porque a gente tem que pensar, em termos do Corinthians, não é só no Campeonato Paulista. Hoje ele está buscando se classificar, mas tem uma temporada toda aí. Os jogadores estão chegando, é verdade, mas eu acho que ainda está muito distante da produtividade que o Corinthians precisa ter. E não vou dizer nem para buscar conquista, tá? Eu vou dizer para justamente ter tranquilidade, né? Ter uma tranquilidade na temporada. Por enquanto, essa é o caminho que eu vejo para o Corinthians. Paulinho, em relação ao Palmeiras, teu ponto de vista no que foi o jogo, no momento do Palmeiras? Palmeiras vacilou nesses minutos finais, ou poderia ter construído um resultado melhor, tá mais tranquilo na partida? O que faltou? O que falta ao Palmeiras a ser um time mais sólido? Terceiro jogo no Campeonato Paulista que o Palmeiras deixa levar o empate no último minuto, nos últimos minutos. Esse é o ponto, Roger. Eu acho que a gente tem que pontuar essas situações. Primeiro, o Palmeiras fez um grande jogo, na minha opinião. Neutralizou a equipe do Corinthians, concordo com o Ricardo, a equipe do Palmeiras no meio campo teve uma capacidade incrível de construção, de transição defensiva para ofensiva. Acho que o Richard Rios está numa temporada esplêndida, está jogando muito, está com muita força. O Palmeiras soube jogar contra o Corinthians, né? Ocupar nos espaços. Eu acho que a situação dos dois atacantes, né? Hendrick e Flaco Lopes, se procurando, se encontrando, né? Se entendendo. Eu acho que isso é importante para o Palmeiras, essa evolução do Palmeiras. Mas tem uma coisa que tá me incomodando no Palmeiras, a perda de foco no final do jogo. Nesse jogo do Corinthians, especificamente, a gente até entende, né? Você perde 2 jogadores, o Corinthians perde 2 jogadores, você está com 2 jogadores a menos, com um goleiro dentro. É natural que a gente, atleta, a gente relaxa e fala assim, esse jogo tá ganho. Só que o Palmeiras, de novo, ele dá essa oportunidade com a falta que o Rony fez. Totalmente desnecessária, né, perto da área. Era a única alternativa que o Corinthians tinha para atacar, para chegar no gol do Palmeiras, era numa bola parada, era num escanteio, e aí acontece o gol. Mas assim, a dificuldade que o Palmeiras está tendo no final das partidas me chama a atenção. E no outro aspecto, os jogadores que entraram neste jogo jogaram muito bem contra o São Bernardo, mas nesse jogo entraram sem o ritmo. John, Fabinho, Menino, principalmente esses 3. O Rony ainda entrou naquele ritmo, a gente sabe, conhece o Rony, o jeito, a característica dele, mas esses 3 jogadores. E são 3 jogadores do meio campo. O Palmeiras perdeu ali. O Palmeiras não tinha mais o controle do jogo. O Palmeiras, com 2 jogadores a mais, perdeu o controle. Também não concordo com quem fala assim, foi um jogo heróico pro Corinthians. Na minha opinião, não foi. Foi erro do Palmeiras, né? O Palmeiras não teve tempo suficiente para atacar o Corinthians, para chutar uma bola no gol do Corinthians. O Palmeiras só teve um lance... Henrique de goleiro. Exatamente, para usar isso. Por quê? Porque o jogo ficou picotado. Quando o Yuri Alberto machuca, perde muito tempo.
depois tem a falta, tem um gol. Mas tem isso tudo é favorável ao Corinthians, mas isso que eu tô dizendo, só que assim... Minto. Isso tudo é favorável ao Palmeiras. Só que o Palmeiras não teve tempo, porque o jogo ficou picotado. Não soube aproveitar esse momento de erro do Corinthians. Mas, Paulinho, precisava aproveitar? Se você tem o tempo ao seu favor, 2-0 ao teu favor... Mas as mexidas, aí entra naquilo que eu tô te falando. As mexidas... O que você não pode é dar mole pra tomar 2 gols da maneira que tomou, não. E aí, o que é? Os jogadores que entraram não corresponderam. Então o que você tá falando é que o Abel, quando mexe... Não é que ele mexe mal, é que em quem ele apostou, os caras individualmente... Ah, não, você vai me desculpar. Ele mexeu mal, sim. Não sei se vocês concordam comigo. Aqui é unanimidade entre a gente, né? Que o Abel mexeu mal. Não concordam comigo? Insistir no John, insistir no Rony, você tem até o Lázaro ali podendo jogar, você tem outras opções, outras peças que você poderia utilizar, mas é sempre a mesma coisa. John, pum, Rony. Isso, o Gabriel Menino, cara, entrou totalmente desligado no jogo, cara. Totalmente desligado. Óbvio, tem a parcela de culpa dos jogadores que entraram no clássico de pé mole. E quando a gente reclama, né, quando a gente fala, não é nem da questão do time. Pra mim, foi a melhor partida do Palmeiras até agora, tá? Melhor partida do Palmeiras até agora em 2024. Palmeiras, pra mim, comeu a bola contra o Corinthians. Só deu essa vacilada no final, mas foi a melhor partida. O jogo poderia ter terminado ali no primeiro tempo, bicho, fácil, com tranquilidade, falar real pra vocês, uns 3-0. Não seria loucura, não. Aí você vai falar, você tá sendo clubista. Não tô sendo clubista não, cara. Assiste o jogo aí que você vai ver que poderia ter terminado 3-0. Corinthians ficou na roda, mas clássico, meu irmão. Clássico, você tem que matar no ninho. Você não pode deixar crescer. Você não pode dar o mínimo de chance. Você viu o gol do Yuri Alberto. O gol do Yuri Alberto tinha 5, 6 jogadores do Palmeiras na área. O Palmeiras conseguiu tomar o gol ainda. E o lance se torna ainda mais agravante se você olhar quem fez o gol foi o Yuri Alberto. Então, meu irmão, é inacreditável uma coisa de um clássico, acontecer uma coisa dessa no clássico. Eu concordo muito com o Paulo Nunes quando ele diz da questão da narrativa do empate heróico, né? Na verdade, não tem nada de heróico aí. O Corinthians só picotou o jogo. só picotou o jogo e chutou uma bola de longe, né? Com muita, na verdade não é demérito a palavra, né? Foi, na verdade, desatenção do Palmeiras, um erro crucial do Everton que custou. Se não tem essa falha do Everton, de certo a gente estaria lembrando do excelente jogo que o Palmeiras fez. A gente estaria lembrando de Flaco e Endrick, né? Uma dupla que funcionou muito bem, que um consegue cobrir o outro. Quando o Endrick não consegue ir pelo chão, o Flaco vai pelo alto. A gente já tá lembrando dessa dupla que funcionou muito bem e tem que ser testada mais e mais vezes, porque são os dois caras aí que estão vivendo um momento absurdo. A gente ia lembrar disso. Então, na verdade, não tem nada de empate heróico. Nossa, o Corinthians não foi lá na garra, na determinação. O Corinthians só se trancou. Não tem nada de heróico. Foi literalmente um chute. Então é essa narrativa que a imprensa tenta vender, né? Pelo menos é isso que eu noto fazendo. É óbvio, é interessante pra imprensa vender essa narrativa de que o Corinthians está em... O Corinthians está em último, cara. O Corinthians está em último no grupo dele no Paulista, em último. É muito, aí vocês me desculpam, né? Me desculpem. O Mauro César Pereira, vou ter que citar ele aqui. Mauro César Pereira fala, e ele acerta demais quando ele fala isso. A agenda positiva da mídia com o Corinthians é um negócio inacreditável. O Corinthians foi amassado, foi sufocado. O Corinthians não vem bem na temporada. Tem 2 temporadas, tem dois jogos aí com vitória. Mas o Corinthians foi sufocado, foi arrebentado. E a positividade da mídia, né? A agenda positivista da mídia com o Corinthians, a boa vontade, é um negócio inacreditável. É óbvio, os caras vão vender o empate heróico. Eu tava vendo o Vessone, vocês conhecem o Vessone, repórter do Corinthians, né? Ele tava falando Batalha de Barueri. Eles vão vender isso, óbvio, como uma coisa positiva, vão vender isso como um negócio de superação. Por quê? É excelente pro torcedor, é excelente pra você tirar o foco do torcedor, é excelente pra você trazer o torcedor junto, pra você trazer o torcedor pro lado. Isso é feito por grande mídia, isso é feito por veículo de comunicação de clube, é uma maneira de você manejar a mensagem e colocar o time num outro prumo, né? Então assim, compra quem quer, né? Acredita quem quer, ou seja, só o torcedor dos caras mesmo. Atualmente não entregaram aquilo que ele queria. São 3 bons jogadores. 3 bons jogadores e 3 jogadores num setor onde o Palmeiras estava controlando o jogo. Quando você tá, na minha opinião, quando eu joguei, eu tô ganhando de 2-1. Um clássico como esse, que é Corinthians e Palmeiras. É um jogo enorme. Até o talo. É até o último minuto, até o último segundo você tem que estar atento. Você tá ganhando de 2-1. Você não pode tomar uma bola nas costas para tomar uma falta dentro da sua área.
Isso é E com 2 jogadores a mais. E Né? a mais, erro de posicionamento e dos jogadores que entraram no meio campo. Na minha opinião, o Abel mexeu mal no meio campo. O Endrick pediu para sair. Os outros jogadores ninguém pediu para sair. Só em relação... Caião. Eu acho que vocês fizeram uma leitura perfeita do jogo e do momento das duas equipes, mas eu acho que neste caso, especificamente nesse jogo, o fato do Palmeiras ter deixado o resultado escapar está muito mais num erro individual do que numa ação coletiva. Porque a bola era completamente defensável e o Everton, que é um grande goleiro de seleção brasileira, deu um mole que você vê a reação dele depois que ele tira a mão, que ele poderia até segurar aquela bola ou defender em 2 tempos. Ele está inteiro na bola, ele tira justamente achando que ela vai sair. Então, assim, o fato de jogar com 2 caras a mais, e você tem toda a razão, mas assim, o gol do Yuri Alberto foi aos 87. Então, assim, foi pouco tempo que você teve 2 jogadores a mais. Eu atribuo esse empate de ontem muito mais às chances desperdiçadas do que a uma desconcentração no final do jogo. Porque se você olha um Palmeiras e Corinthians, normalmente é um jogo brigado, de poucas chances, muito parelho. E o jogo ontem não foi nada disso. Foi um domínio total do Palmeiras, que fez 2-0, que teve mais oportunidades para matar o jogo. E o Flaco entrou na cara do gol e jogou para fora. O Endrick entrou na cara do gol e jogou para fora. E aí você tem um adversário do tamanho do Corinthians do outro lado, eles acham gol. Porque tem qualidade, como o Garro teve na cobrança de falta. Tem até uma tela para ilustrar esses minutos finais do Palmeiras, ó. Contra o Novo Horizontino, gol aos 50 do segundo tempo, que jogou fora 2 pontos. Contra o Santo André, aos 43 do segundo tempo, também o empate. E depois contra o Corinthians, esse que eu tô falando. E aqui vocês vão me desculpar, tá? Todos com falhas individuais. Todos com falhas individuais. Vocês lembram desse primeiro jogo aqui contra o Novo Horizontino? Saída de bola errada do Everton. Você lembra desse gol aqui do Santo André? A bola na linha de fundo. Você viu o bicão que o Luan ia dar. O Luan furou, o Luan chutou nada. E aí, escanteio pro Santo André. E agora esse do Corinthians. Todos com falhas individuais. Não acho que, o problema é o time, obviamente. Mas tem um nível de desatenção, algum nível ali que tá acontecendo que alguns não voltaram bem, né? Alguns não voltaram bem. O próprio Everton é um exemplo disso, né? O Everton não voltou bem, o Rony também não começa a temporada bem. Você tem jogadores aí pontuais. O próprio Gustavo Gomes, cara. Gustavo Gomes, não sei como ia ser contra o Corinthians. Mas o próprio Gustavo Gomes também não estava bem, né? Gustavo Gomes precisando aí de mais confiança. Desde o ano passado, né? Desde aquele jogo contra o Boca, que ele não vinha bem. Ele vinha alternando, né, na verdade. Fazia uma partida boa, outra ruim. Mas a gente não estava acostumado com o tanto de falha que ele vinha entregando ao Palmeiras aí nesses últimos jogos. Mas isso aqui é um indicativo muito forte, cara. Isso aqui, ó, falhas defensivas. Né? Todas falhas defensivas desses 3 jogos aí. Então isso liga um alerta, né, bicho? 41 e 54. Aos 41 e 54 são do final, pontos do que segundo vão tempo. Não são pontos que vão tirar a classificação do Palmeiras, mas são pontos que incomodam e que ligam algum alerta, né? Contra adversários um pouco mais fortes. E estava sendo Veiga em campeonatos e mais Gustavo fortes. Gomes logo no início da partida, né? Que são 2 referências que o Abel tem na equipe. Quer ver uma colocação do jogo simples, né? De análise do jogo de ontem? Tem o lançamento, o Rony toca a bola, o Cássio faz a falta e vai expulso. Aí vai o Gustavo pro gol. Aí o Piquerez vai bater a falta. Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer Acerta é acertar o gol, né? Acertar o gol. A gente vai falar muito sobre isso. A gente até separou um ensina a boleiragem. Ele não precisava porque nem... o Jadson tá aqui, que é um especialista de falta. Mais na frente a gente falar assim... Bom, vocês viram aí, né? Só pra encerrar o vídeo aqui, a cereja do bolo foi essa falta do Piquerez, né? Cereja do bolo é essa falta do Piquerez, que meu amigo, eles iam até falar pro Jadson ali, né? Depois no decorrer do vídeo eles falam com o Jadson. E ali não tem segredo, né, gente? Mira na cara do goleiro e chuta. Não tem nem o que fazer. Mira na cara do goleiro, chuta e manda todo mundo correr pro rebote. Mas não, os caras querem pôr colocadinha, no ângulo, quer fazer golaço. Então acho que esse preciosismo aí também custou caro, hein, cara? Esse preciosismo aí, olha, vou te contar que não tinha muito o que fazer ali, né? Você só mira na... Tem um jogo, inclusive, da Premier League. Os mais fanáticos aí vão saber. Tem um jogo da Premier League que o Harry Kane, sabe o Harry Kane lá do Tottenham? Ele pega a luva e vai pro gol. E aí é exatamente a mesma coisa da falta. Você tem a barreira aqui e o canto aberto ali. O que o cara faz? Chuta no canto aberto que tá o Harry Kane. O Harry Kane encaixa a bola, encaixa daquele jeito, né? Encaixa a bola já dando aquele cocoricó e a bola entra pro gol. Ou seja, cara, não tem segredo. Mira no goleiro e chuta. Na pior das hipóteses, ele vai espalmar pra fora, a bola vai sobrar pra alguém que vê no rebote. Falta essa malandragem também pro Palmeiras, né? Mais um erro aí que fica escancarado, né? Não é possível que os caras não pensem nisso. Mas enfim,
que você acha aí, cara? Empate heróico? Empate heróico não dá, né? Quem que compra esse discurso de empate heróico? Não tem como, né? Enfim, deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito. Dá um like no vídeo. Fechado, rapaz? Só pra gente encerrar esse assunto de clássico também, porque deu, né? São 24 horas aí pra gente sofrer. E agora, já passou das 24 horas, na verdade. Mas contra o Corinthians, meu Deus do céu. Isso aí vai encher nosso saco. Mas enfim, tamo junto, rapaziada. Deixa like no vídeo aí, tá? Muito importante a sua opinião também no comentário. Tamo junto.